Olá, estamos de volta para continuar com nossas aulas. Na última aula, eu disse que a gente ia começar a integral tripla, né? Mas como o tempo estava muito grande da aula, eu resolvi deixar para essa nova aula. Então, a gente vai começar integral tripla agora, tá certo? Então, vamos lá. A ideia é a seguinte. Suponha que tu tenha uma função de 3 variáveis, definida em uma caixa retangular, né? Você já viu em física que isso pode aparecer, por exemplo, quando você está falando de uma função que é, por exemplo, a densidade. Aí você quer achar a massa de um certo objeto, não é? Então, se tem a função que dá a densidade e você quer achar a massa de um certo objeto, por exemplo, você vai precisar de integral tripla para resolver. Tá certo? Então, a gente vai tentar fazer aqui, dar as condições para que a gente convirja para exatamente isso, tá? Então, suponha que tu tenha a caixa que eu estou chamando de B, né? Na verdade, uma região do espaço com o formato de um paralelepípedo reto, né? A ideia é essa, né? Uma região do espaço com, com o formato de um paralelepípedo reto. Por isso que ele chama aqui, ó, de caixa retangular, porque todas as faces são retângulos. Ok? Né? A ideia é justamente essa. Aí, isto aqui descreve a seguinte região do espaço. Eu vou tentar desenhar aqui para ver se fica mais ou menos claro do que eu estou falando. Né? A ideia é a seguinte: tu tem aqui o eixo Z, né? Suponhamos. Ó, eu vou desenhar aqui, ó, supondo que todo mundo aqui tem valores positivos, só para ficar mais fácil. É claro que não é obrigatório, é só para ficar mais fácil o desenho, né? Aí, digamos que aqui é o A e aqui é o B, tá certo? Aí tu cria essa faixa aqui, ó, no plano XY, né? Tá certo? Tu cria essa faixa no plano XY, tá ok? Aqui é o X e aqui é o Y, né? Aí, digamos que aqui é o C e aqui é o D. Aí tu cria essa outra faixa aqui, ó, que intercepta a primeira que eu falei, não é? Aí, aqui o meu desenho não está assim, essas excelência, né? Mas olha só, a ideia é que aqui, ó, quando você faz, você encontre aquele retângulo que a gente conhece, né? O retângulo que a gente fez para definir a integral dupla, né? Digamos que seja esse retângulo aqui. O que a gente quer, não esqueça, é chegar na integral tripla, né? Tá certo? Eu vou fazer vermelho, aí eu vou fazer a caixa B, né? O paralelepípedo B com formato com a tinta azul, né? Então vamos dizer que aqui é o R, né? Que é o menor no eixo Z, né? E aqui é o S, né? Como está sendo dito ali. Ó. Aí eu vou subir aqui, ó, esses pontilhados, né? Ok? Que vão interceptar ali justamente. Então, para cada reta dessa, né? Segmento, né? Para cada segmento desse, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que subir aqui, ó. Por exemplo, daqui para cá, eu vou ter essa linha, né? Ó. Aí eu vou ter essa linha aqui, né? Ó. Aí tocando aqui, né? Olha só. Aí aqui, ó, eu já vou seguir aqui, ó, já para terminar de desenhar, né? Ó. Aí mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter essa linha aqui, ó, que vai cortar esse segmento aqui, né? O S vai cortar aqui, ó, que é uma caixa criada no espaço, né? Tá certo? Aí vou ter isso daqui, ó. Aí eu vou ter esse pontilhado aqui, né? Aí aqui eu já vou ter este pontilhado aqui também o R tocando ali, né? Então eu já vou pegar assim, já paralelo a esse, né? Pegando paralelo já vai significar que tem a mesma altura, né? Aí eu vou criar, olha só, esse paralelepípedo aqui pontilhado. Eu vou destacar o paralelepípedo que eu estou criando em azul para ficar melhor de ver, tá certo? Deixa eu mudar aqui a tinta. Aí, com essas informações, com esses intervalos, eu crio justamente
essa caixa aqui, ó, que é o nosso paralelepípedo reto, né? Veja que as faces são todas retângulos, por isso que aqui nos slides nós escrevemos, né? Eu estou colocando os segmentos todos cheios só para ficar bem claro, tá certo? Mas está aqui, ó, você vê bem que é essa caixa azul, né? Tá, eu estou colocando os segmentos todos cheios, né? Para você ver os retângulos direitinho, mas é essa caixa. Tá? Então, eu quero integrar aquela função, tá certo? Com os limites de integração obtidos a partir dessa caixa. Então, estou integrando a função nessa caixa, né? Se essa caixa é feita de um certo material, cuja densidade é dada pela função f, né? Eu estou tentando fazer uma aplicação aqui para vocês, tá ok? O que nós vamos ter? O que nós vamos ter? Deixa eu voltar aqui para o vermelho para eu fazer os outros pontilhados que faltam, né? Se essa função f dá a densidade em cada ponto x, y, z dentro dessa caixa, né, deste objeto, né, feito aí o nosso sistema de coordenadas, né, ó, então o S também vem para cá, assim como o R vem para cá, né, ó, que gerou justamente essa caixa. Então, se essa função f dá a densidade em cada ponto dessa caixa, né, quando você integra com esses limites de integração, você vai ter justamente a massa da caixa, né? Ó. E o elemento de derivação é um volume, né? Porque, ó, como é uma caixa, aqui é o volume. Então, olha só, eu vou criar a integral tripla, né? Ó, dessa região R, da função x, y, z, ó. Se eu fizer todos os procedimentos que eu fiz antes para a integral dupla, que era dA, né? Agora não é dA, porque agora é um volume, né? Como é uma caixa, a caixa não tem área, tem volume. Era dA porque a gente pegou um elementozinho de área aqui, a gente vai pegar o elemento de volume. Aí o que eu vou fazer? Dividir essa caixa em várias caixinhas pequenas aqui, né? Ó. Fazer o limite tender para infinito, que aí eu vou ter a soma de Riemann e ela vai ser a integral tripla, né? Ó. Aí a gente pode calcular a integral tripla usando a iterada, que aí, na iterada nós teremos os limites de integração dados aqui para o x, para o y e para o z. A ideia vai ser essa, né? Então, esse é o surgimento aqui da integral dupla, com a soma de Riemann, né? Se o limite da soma de Riemann existir, eu vou ter justamente o resultado vai dar a integral dupla da função, tá ok, né? Se aqui for 1, né? Se essa função for igual a 1, né? Aí eu vou ter exatamente esse volume, tá certo? Vai dar exatamente esse volume integral tripla, tá ok? Porque eu vou estar integrando o volume, né? A derivada do volume, então eu vou ter o volume, perfeito? A ideia é exatamente essa. Tá, ó, aí tá aí na nossa caixa, né? Que ela não tá no chão, a gente viu ali que ela tá suspensa, perdoe aqui o lapso, né? Tá ok? Se f for contínuo em uma caixa retangular, né, se satisfizer a continuidade, o teorema de Fubini diz o seguinte, que a integral tripla da região existe, né? Eu chamei de R, né? Mas na verdade é B, me perdoe aqui, que aqui não é o R, hein? Aqui é o B, né? Acostumado a usar o R na integral dupla, né? Mas aqui é o B a caixa, né? Tá certo? Se f for contínua em uma caixa retangular B, né, de dimensões AB, CD e RS, né, no produto cartesiano desses intervalos, né, tá certo? Então, a integral tripla desta região obtida daquela forma que eu acabei de falar, de fxyz pelo elemento de volume, é a integral de RAS, integral de CAD, integral de ATB, de f de xyz. Como AB os limites do x aqui, né? Ó, é a primeira integral a ser resolvida, por isso que está dx. Como CD é o limite aqui do y, né? Ó, aí a segunda integral a ser resolvida, iterada, né? dy. E a última, né? Ó, como RS é o z, é a última integral a ser resolvida. Eu posso mudar essa ordem na integral iterada? A gente sabe que pode, desde que você adapte direitinho. Por exemplo, eu vou fazer como integral a segunda, não y, e sim o dz. Aí eu tenho que mudar aqui as duas integrais também. Ó. Essa vai para o lugar da integral dos limites do y, né? E o y vem para o lugar dela ficando assim, né? Olha só. Né?
Na verdade, eu fiz mais trocas, né? Eu troquei o Y com o X e depois o Z com o Y. Mas a ideia é a mesma, né? Veja que a primeira integral a ser resolvida é o Y, né? Então, ó, olha aqui. É o limite do Y, de C a D, né? A segunda é o DZ, ó. Então, para a segunda, ó, os limites do Z, ó. Exatamente como a gente estava fazendo para a integral dupla. Se eu interpretar como integral dupla, eu só troquei aqui os dois, né? Ó. Como eu troquei aqui os dois, aí inverteu esses dois. Está aqui, né? Ok? E a última integral a ser resolvida, ó, aqui tem o limite AB, então é o dx. Perfeito? Então você vê que a ideia segue exatamente o que nós vimos na integral dupla para você mudar os limites de integração, claro, quando os limites forem numéricos, forem fixos numéricos. Tá certo? A gente sabe que isso pode ser alterado, porque se eu olhar só para essa integral dupla aqui, ó, os limites aqui podiam não ser numéricos, né? Ó, tá certo? Assim como se eu olhar só para essa integral dupla, os limites aqui poderiam não ser numéricos, né? A gente sabe que esse último, da última integral, esse sim, obrigatoriamente devem ser numéricos, né? Agora, o que vai acrescentar aqui, ó? Antes, o que era obrigatoriamente numérico era o da última a ser resolvida também, mas eram só duas, né? Então, ó, esses aqui podem ser literais e esses dois aqui, ó, dessa forma, poderiam ser literais. Tá certo? A gente vai ver como é que isso aparece e como é que isso surge, tá? Então, vamos lá. Vamos ao exemplo ainda desse aqui com limites fixos, né? Ok? Então, calcule a integral tripla da região B, x, y, z ao quadrado pelo elemento de volume, onde o x varia de 0 a 1, o y de menos 1 a 2 e o z de 0 a 3. Então, olha, o que, é que você vai fazer para resolver? Você vai fazer integral tripla da região B de x, y, z ao quadrado, elemento de volume. E aqui você escolhe a ordem de integração. Então, a última integral que eu vou resolver aqui, ó, eu vou colocar aqui, vai ser a do x, então de 0 a 1. A penúltima vai ser a do y, então de menos 1 a 2. E a primeira a ser resolvida vai ser a do z, que vai ser de 0 a 3, x, y, z ao quadrado. Essa vai ser a primeira. Como eu disse, a segunda vai ser a do y, e como eu havia dito, a última vai ser a do x. Não, cada um com seus limites. Bom, como esta aqui vai ser a primeira, ó, eu podia resolver separado se eu colocar o resultado aqui, ou já resolver, né? Ó. Integral de 0 a 1, integral de menos 1 a 2, aí eu vou resolver aqui, né? Vou colocar o resultado. Bom, x e y é constante, porque eu vou integrar em relação a z, que é o dz. Então, vai ser xy, que repete a constante, e a integral de z é z ao cubo sobre 3. Só que isso, ó, de 0 a 3, que são os limites do z. Aí, dy, veja que o processo é o mesmo, só foi acrescentado mais uma integral. Aí, quando eu substituir o 3 aqui, vai ficar 3 ao cubo sobre 3 é 27. Então, vai ficar 27 de 0 a 1, de menos 1 a 2. Aí ficou 27xy. Quando eu substituir o zero, vai ficar xy, 0 ao cubo sobre 0, vai dar 0. Então, menos 0, não vai fazer diferença. Então, aqui ficou dy dx. Agora é a integral dupla normal. Então, vamos lá. Integral de 0 a 1. Tenho que resolver esta integral dupla, essa integral primeiro, porque é o dy, né? Então, o x é constante e o 27. E a integral do y é y ao quadrado sobre 2, só que os limites é de menos 1 a 2. Aí, o último vai ser o dx. Aí, vamos lá. Integral de 0 a 1. Aí, eu vou substituir aqui. Vai ficar 2 ao quadrado é 4 sobre 2. Menos. Substituindo o menos 1, vai dar 1 sobre 2. Não é? Então, vai dar 3 sobre 2. 3 vezes 27 é 81. Então, vai dar 81 sobre 2. X. Vamos só repetir. Vou substituir o 2. 2 ao quadrado é 4 sobre 2. Aí, menos a substituição do menos 1. Menos 1 ao quadrado também é 1. Com o menos, fica meio. 4 menos 1 é 3. 3 sobre 2. Então, é 3 sobre 2 vezes, né? Ó, isso aqui vai dar 3 sobre 2. Vezes o 27x. Vai dar 81 sobre 2x. dx, né? Tá certo? E essa é a última integral que eu vou ter que resolver. Tá certo? Ok? Aí vamos lá.
Então, vou colocar o igual aqui por causa do espaço, tá? Igual. Bom, vai dar 81, vai dar x ao quadrado sobre 2, vai dar 81 x ao quadrado sobre 4. Tá certo? Opa, me perdoe aqui, mas isso é de 0 a 1. Quando eu substituir o 1, vai dar 81 sobre 4. Aí menos a substituição do zero. 0 ao quadrado é 0, vezes isso vai dar 0. Então, o resultado é 81 sobre 4. Perfeito? Então, você vê de maneira bastante simples, né? Tá? Então, ó, é só um segmento da integral dupla. Né? O processo para chegar aqui é o mesmo da integral dupla. Só que, em vez de a gente olhar o pedacinho da área, a gente vê um pedacinho de volume, uma caixinha pequena, que a gente vai dividir no máximo de pedaços que a gente puder e depois fazer esse número ir para infinito. Aí eu tenho todo este resultado que a gente viu aqui. Tá certo? Então, aqui a solução, né? Olha aí. Exatamente como nós fizemos, né? Ó. Na verdade, não foi exatamente. A ordem aqui foi outra. Ó. Primeiro o dx, depois o dy e o último o dz, né? Ó. Como é o dx, então vai ficar x ao quadrado sobre 2. Ó. X ao quadrado sobre 2, de 0 a 1. Substituiu, aí vai dar y z ao quadrado sobre 2. Está aqui. Ó. Agora o dy, né? Ó. Aí o dy vai dar y ao quadrado sobre 2, dividido por 2 vai dar y ao quadrado z ao quadrado sobre 4, de menos 1 a 2. Aí a gente substitui, né? Ó. Aí vai encontrar 13 ao quadrado sobre 4. Quando a gente substituir aqui, ó, vai dar 2 ao quadrado, vai dar 4 sobre 4, menos, aí vai dar 1 quarto. Então, é 3 quartos, né? Ó, z ao quadrado, perfeito? Ok? Agora, vamos integrar o z. Vai dar z ao cubo sobre 3, cancela o 3 com 3, fica z ao cubo sobre 4, 0 a 3. Aí vai dar 3 ao cubo. 3 ao cubo sobre 4. Ei, a gente errou aqui, né? Vamos voltar lá, ver o que a gente errou. Então, vai dar z ao cubo sobre 3, está aqui, né? Ó, direitinho. Aí z ao cubo vai dar 27, né? Porque 3 vezes 3, 9 é 27 sobre 3 vai dar 9. Ah, tá aqui o erro, ó. Aqui dá 9. Achei o equívoco, que aqui é 9, não 27, né? Aqui é 9, não 27, né? Então, vamos consertar. Perfeito? Vamos lá. Então, aqui é 9xy, né? Tá certo? 9xy. Aí, quando eu fizer a integral, né? Vai dar 9y ao quadrado sobre 2. Tá? 9y ao quadrado sobre 2. 9xy ao quadrado sobre 2. Tá aqui, né? Perfeito? Aí vai dar aqui de 3 vezes 9, aí deu 27. 27 sobre 2. Tá certo? Aí vai dar 27 x ao quadrado sobre 4, que é 27 sobre 4. Pronto, bateu, arrumamos. Né? Arrumamos, né? Ó. Então, é isso, né? Ó. Então, só repetindo aqui. Aí o 3 quartos, aí vai dar z ao cubo sobre 3, cancela 3 com 3, z ao cubo sobre 4. 3 ao cubo é 27, 27 sobre 4, como a gente acabou de ver no que nós fizemos, tá certo? Perdoe aí o equívoco, mas essas coisas acontecem, né? Então, vamos lá. Aí, olha aí. Agora... Bom, aqui a gente fez o exemplo do inicial do teorema de Fubini lá, não é? Ó? Que é quando os limites eram fixos, né? Intervalos conhecidos, onde o limite superior e o limite inferior são números conhecidos, tá? Mas pode ocorrer o que está ocorrendo aqui, ó. Lembra que nós fizemos aquela caixa suspensa? A ideia é a mesma, a gente tinha a caixa suspensa para integrar, tá certo? Agora, olha só, a gente vai integrar ó, uma região entre duas superfícies, a superfície Z, o 2, e a superfície Z, o 1. Perfeito? Aqui claramente a gente vê que o Z está variando de o 1 até o 2. Tá certo? E isso, né, ó, é a variação. E aqui, ó, a gente está integrando nessa integral dupla aqui. Ó. Se a gente olhar lá na caixa de novo, a gente vai ver que é exatamente isso, né? Ó. Tá certo? Essa aqui, ó, é a região R. B é o volume total, né? Tudo, né? E se eu chamar esse pedacinho de R, né? É como se eu estivesse fazendo uma integral dupla da região R, da integral, né? De R até S, de F de X, Y, Z, tá certo? Aqui, ó, como é uma integral simples, né? Ó,
Aqui é dz, né? E na região dupla é o elemento de área, lembra? Que é o dy, dx, dx, dy, né? Aí é quando dá os três, né? Tá certo? Aí é quando dá os três. Agora, o que nós temos? O limite aqui, ó, é esse plano z igual a r, igual a s, e esse plano aqui do chão, que é o plano aqui de baixo, né? Ó, que é o z igual a r. Aí por isso que é de r até s, né? Olha só. Mas a região aqui, ó, que é o limite superior e o limite inferior, podia não ser plano, né? Ó, podia ser o que acontece aqui nessa próxima, né? Ó. Ser o gráfico de superfície, da superfície 1 e da superfície 2. Tá certo? Aí, nesse caso, né, ó, eu vou pensar o primeiro caso assim. Ó. O primeiro caso não vai ser esse que está aqui, não, tá? Vai ser um parecido com ele, né? Ó. Vai ser um parecido com ele, né? Aqui vai ser um retângulo ainda, né? Ó. Eu estou pensando que aqui vai ser um retângulo, que é a região D, né? Ó. A, B, eu estou pensando assim, ó. Opa, aqui é o A e aqui é o B. Aí aqui é o C e aqui é o B. Aí eu estou pensando assim, né? Ó. Nessa integral vai ser a integral dupla, né? Dessa região D, tá certo? Da integral, aí sim, ó, dessa superfície até a superfície, ó. Agora essa aqui é a variação vertical, ó, desse z até esse z, ó, de u1 até o 2 da função, né, ó, onde eu estou integrando, né, se houver a função, que vai ser de três variáveis. Aqui é dz, que é a variação dz, e aqui, ó, é o dA. Se eu juntar tudo, né, ó, se eu juntar tudo, isso é a integral tripla do sólido E, não é, ó, de f de x, y, z. Isso aqui é a base, né? Ó, aí eu estou multiplicando por essa pequena altura, aí isso dá o elemento de volume. Tá certo? Tá ok? Que ainda pode ser escrito assim, ó, com a integral iterada. É a integral. Aí, ó, começando com o x de A até B, integral de C até D, que é essa integral dupla aqui, né? Ó, tá certo? Aí, isso aqui, ó, integral de U1 até o 2, de f de x, y, z. Aí, dz, esse aqui é o limite do y, então dy, e esse último que vai ser resolvido é o limite do x. Então, pode ficar assim também. Esse é o tipo 1, tá certo? Onde os limites do z são funções de duas variáveis, tá certo? Os limites do z são funções de duas variáveis, tá certo? Esse é o tipo 1. É claro que vai ter o tipo 2. Qual vai ser o tipo 2? O tipo 2 é quando os limites da segunda forem funções. Aí, como é aqui, ó, aí vai ser função só de uma variável, né? Ó. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Então, tá aí, ó. Exatamente o que eu lhe disse, né? Ó. Tá certo? Escrito aí desta forma. Tá? Então, a ideia é bastante simples, né? Ó. Tá? A ideia é bastante simples. Aí, esse aqui você já sabe fazer, né? Ó, que é a integral dupla, a gente já conhece. Então, é só aplicar a teoria aqui como se o resultado disso fosse uma função, que vai ser uma função de duas variáveis, né? Ainda. Vai ficar só na variável x, y, né? O resultado aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos para o outro tipo 2. Tá ok? Aí, aqui no tipo 2, olha aí. Tá certo? Agora, o que a gente tá vendo aqui, ó? Que os limites do x são fixos, tá certo? Para formar a região D, né? Para formar a parte da integral dupla, né? Ó. Tá ok? Ó. Aqui continua a mesma coisa. Integral de U1 até o 2 da função dz. Perfeito? Agora, o que é que eu tenho aqui? Ó? Quando eu for pensar na integral dupla, ó, o x varia de A até B. Tá aqui, não é? Ó? Mas olha, o y não. O y varia desta curva até esta outra curva aqui, né? Ó. É a curva G1 e a curva G2. Então, ó, é a integral de G1
até G2. Isso aqui é só na variável x, né? Ó, tá certo? Integral. Aqui eu vou colocar as variáveis x, y, para ficar bem claro. X, y, da função. Esse aqui é o dz. Essa aqui é a variação do y, né? Ó, que é nessa direção. Então, é dy. E a última, que é a variação numérica, sempre, né? A última integral a ser resolvida tem que ser obrigatoriamente ser numérica. dz. Tá certo? Esse é igual a esse. E tudo isto é o que nós chamamos de integral tripla da região E da função x, y, z, elemento de volume. Por quê? Ó, dz, dA é o elemento de volume. Perfeito, né? Ó, é dessa forma. Esse é o segundo tipo, né? Ó, esse é o segundo tipo que junta essa nova forma de ver aqui a região D, ó, que em vez de ser um retângulo, né, ó, é uma região limitada por duas funções, né? Ó, tá certo? No x é limitada pelo intervalo, mas no y é limitada por duas funções. Tá certo? Tá ok? Tá? Como é o y, né? O y é função na variável x, em geral, né? Tá certo? Ah, professor, mas podia ser diferente? Claro que podia. Podia estar aqui, né? Ó, o CD e a variação na direção aqui do y, aqui, do x, aqui podia ser uma função e aqui podia ser outra função, né? Uma função H1 e uma função H2. Só que essas funções, ó, lembra? Tem que ser na variável y, porque é a variação do x, né? Ó, nesse outro caso que a gente vai ver no próximo slide. Não vou nem adiantar aqui, né? Vou apagar logo para não causar confusão. Tá certo? Só para não causar confusão. Tá ok? Então, para não causar confusão, vamos esquecer isso aqui e vamos pensar nos que nós temos. Então, olha só. Conclusão. Eu tenho que o x estava variando de A até B, que vai ser o último limite de integração, a última integral a ser resolvida com esses limites. O y variando da função g1 de x até g2 de x, que é a segunda integral a ser resolvida. E a primeira é essa, u1 xy até o 2 de xy. Isso é uma variação. Ah, professor, mas eu posso inverter essa ordem aqui desses dois? Claro que pode, só que a adaptação muda um pouco, tá bom? A gente tem que ver como é que tem que ser, tá certo? A gente vai ver no exemplo, tá? Então, olha só, como eu lhe disse, a integral ficou assim, né? Tá certo? Como a gente viu agora há pouco, tá? Agora vamos ver aquele outro que eu apaguei, né? Tá certo? Que é o y variando de C até D. Aí aqui, ó, é a variação, ó, aqui, né? É a variação, ó, como no eixo x, né? Ó, então é a variação do x, tá certo? Aí é por isso que o x varia de H1 até H2. Então o que eu tenho aqui, ó? O y variando de C até D, a variação numérica, a última integral a ser resolvida. A segunda, que vai ser o x variando de H1 y até... Eu já estou indo aqui direto, porque eu já dei lá um princípio, né? Ó. Porque como é o x que vai variar, então eu tenho que pegar o x em função de y, né? Como era o y antes, era o y em função de x, como nós vimos. Agora não, é o x em função de y. Então, eu tenho que isolar o x para ver qual é a função que vai aparecer, né? Quando for aplicar, tá certo? E aqui continua o z, né? Ó, isso aqui não mudou. Então, ó, a gente mudou a ordem de integração das duas últimas integrais, tá certo? Neste caso, é o que nós temos. Então, ó, a integral tripla da região E de fxyz pelo elemento de volume vai ser a integral de C até D, integral de H1x até H1x não, H1y até H2y, tá certo? Integral de U1xy até o 2xy. Veja que a primeira sempre vai ter duas variáveis, hein? fxyz. Aí aqui é o dz. Agora, esse aqui é a variação do x, então é dx. E esse último a ser feito é a variação do y, então vai ser o dy. Então é assim que fica a integral próxima da iterada, né? Tá certo? Então é assim que a gente vai ter. Olha aí.
Tá ok? Tá? Então, exemplo disso a gente não vai ver nesta aula, vai ser só na próxima, tá? E eu enviarei para vocês direitinho, tá? Então, até a próxima aula. Era isso que a gente tinha por hoje. Então, é assim que surge a integral tripla. Você vê, ó, que as ideias são exatamente similares à que a gente viu para a integral dupla, né? Não mudou nada, segue o mesmo princípio. Então, na próxima aula a gente vai ver vários exemplos disso, tá? Então, até lá!